Olá, turma, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo sobre os primeiros habitantes do Brasil. Abra um livro de história na página 72 e me acompanhem. Os primeiros contatos com os indígenas. Turma, a gente já sabe que os portugueses, chegaram à nossa terra, que hoje chamamos de Brasil. A nossa terra ela já teve outros nomes, a gente aprendeu sobre eles na aula passada, vocês lembram? E os portugueses anotaram algumas impressões que tiveram dos indígenas que já moravam aqui. Vocês lembram, né? Que tinha um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, que era responsável por fazer os registros de tudo que encontravam aqui para a corte de Portugal. O livro, na página 72, traz um trecho, dessa carta que ele fez para a corte de Portugal. O trecho diz o seguinte: a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Então, o que Pero Vaz quis dizer, nesse pequeno trecho? Que os índios têm a pele avermelhada, eles tinham os traços bonitos, o rosto bonito, os narizes bem feitos, e que eles andavam nus sem nenhuma vergonha e que eles tinham inocência referente a isso. Eles não tinham maldade em poder andar sem nenhuma coberta, né? Então, assim, vocês percebem que os portugueses se sentiam constrangidos ao ver os índios nus e os índios não, eles se sentiam bem em andar dessa forma. Bom, o primeiro contato a gente já vê que foi de muita estranheza, né? Os portugueses bem vestidos e os índios nus. Então, isso causou uma estranheza de ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes. Então, teve, esse contato, foi estranho, mas no início foi até amigável. A gente já aprendeu, vocês lembram que os portugueses deram um espelho aos índios, esse objeto era novo, eles nunca tinham se visto dessa forma por um espelho, então no início foi amigável. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, eles praticaram um tipo de comércio chamado de escambo. A gente também já aprendeu sobre o escambo na primeira unidade. E o que era o escambo, gente? Era a troca de bugigangas. A gente já aprendeu, espelho, pente, faca, machados, tudo isso pelo pau-brasil, pelo lucro que o pau-brasil fornecia a eles. Obviamente, não tinha, dinheiro envolvido, porque o dinheiro ainda não existia. A gente sabe que o escambo é troca de mercadorias. Bom, os primeiros contatos, aconteceram no litoral. E só aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos europeus. Lembram, que eles encontraram uma ilha e até achavam que se tratava das Índias? Então, aconteceu no litoral e depois os portugueses conseguiram avançar para o interior. Bom, e quando os portugueses chegaram ao litoral do Brasil, eles estavam interessados somente nas riquezas, Eles queriam ter lucro com isso. Então, quando eles viram que aquela terra já pertencia a alguém, os indígenas eles já habitavam ali, eles não pensaram duas vezes antes de tirar os índios dali e matar os índios. Então, foi um verdadeiro extermínio. Se deu, e também esse extermínio aconteceu por forma de contágios de doenças que eles trouxeram, Aqui não existia algumas doenças, quase nenhuma, e os portugueses trouxeram bastantes doenças que eram desconhecidas pelos indígenas. Doenças que hoje são até banais, como gripe, sarampo e coqueluche. Hoje a gente tem vacina, para nos prevenir dessas doenças, mas os índios ainda não tinham. Então, essas doenças foram muito, muito banais
foram muito perigosas para os índios. E outras doenças mais graves também, como tuberculose e varíola, vitimaram muitas vezes tribos inteiras, quer dizer, mataram toda uma tribo, pois os indígenas não tinham imunidade natural contra esses males. Esse processo de ocupação das terras acabou com muitas sociedades indígenas que viviam na terra desejada pelos portugueses. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, resultando no pequeno número de indígenas que temos hoje. No nosso primeiro conteúdo da segunda unidade, nós aprendemos, né, que hoje, de acordo com o IBGE, a população indígena é minoria. E o resultado foi realmente devido a esse extermínio que aconteceu há muito tempo atrás. A relação com o meio. A relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era muito forte, né? A gente está aprendendo isso em geografia, né? Que eles consideram a natureza sua casa. Em tudo que os indígenas faziam, utilizavam coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitam muito o meio ambiente e retiram somente do meio ambiente só o necessário para sobreviver, como alimento, né? E materiais para criarem as suas ocas. Também as suas armas para a caça. Eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, animais pequenos, como o porco do mato e a capivara. Eles ainda não conheciam o cavalo, o boi e a galinha, porque não são animais, né, selvagens que vivem na mata. Como a base da economia indígena era a colheita, a caça e a pesca, a agricultura do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, da batata doce e principalmente da mandioca era praticada somente por algumas tribos e era de forma bastante primitiva. O modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara. Então, o que é coivara? Eles arrancavam as árvores e queimavam o mato para poder plantar. Então, gravem, né, essa definição. O modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara. Como as queimadas, né, as queimadas desses matos desgastam bastante a terra, as tribos tinham de estar sempre se mudando. E qual é o nome que a gente dá para as pessoas que vivem se mudando? Nômades, muito bem. Então, os índios eram nômades. Além disso, eles construíam canoas, arcos, flechas e ocas, usando materiais encontrados na natureza. A gente também já aprendeu isso, que a oca ela é feita, né, 100% de materiais encontrados na natureza. As principais armas dos índios eram o arco, a flecha e o tacapé. As sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, e especialmente a palha. Eles faziam muitas coisas com ela. Eles faziam com a palha cesto, esteira, redes e outros objetos. Já potes e panelas, em geral, eram feitos com cerâmica, né, barro, destacando-se a cerâmica marajoara. Os utensílios eram confeccionados com pedra polida. Então, eram construídos com pedra polida, facas, machados e outras coisas. As penas e peles dos animais caçados serviam para fazer roupas ou enfeites para as cerimônias da tribo, né? Casamento, aniversário e outras cerimônias. O urucum era muito usado para fazer pinturas no corpo. Como não existia tinta, eles usavam essa fruta, ó, tá vendo nessa figura? Chamada urucum, pegava a essência dela para fazer pinturas no seu corpo. Bom, turminha, finalizamos aqui esse conteúdo. É um conteúdo bem fácil, né? A gente já está estudando isso há muito tempo. Se tiverem dúvida, anotem que eu tirarei todas. Um beijo e até a próxima aula.